Oi meus amores, tudo bom com vocês? Sou a Ilana do blog In Sky e hoje eu trouxe uma review de um livro que eu terminei de ler tem uns 2 dias já. E daí eu queria gravar um vídeo pra vocês, porque eu achei o livro... Eu gostei do livro, mas eu também não gostei dele. Então eu prefiro falar do que escrever, porque senão eu vou escrevendo e no final não escrevo coisa nenhuma. Que é este bonitinho aqui, ó. Apenas um Garoto, do Bill Konigsberg. Acho que é assim que é o sobrenome dele. Que é este livrinho aqui, tá? Ele foi publicado no mês de julho. Foi um lançamento de julho da editora Arqueiro. A gente recebeu esse livro aqui bonitinho, tá? Com um kit bem legal dele, que veio um marcadorzinho diferente, veio essa cadernetinha aqui que eu gostei bastante, ela é pautada. Vou mostrar até pra vocês, ó. Eu uso ela pra anotar as coisas que eu preciso comprar de material de trabalho. Então, esse livro aqui, ele aborda um assunto bem interessante, que é o homossexualismo. O protagonista desse livro aqui, o Rafe, ou Rafe, enfim, fica ao critério de vocês, ele assumiu que era gay aos 13 anos de idade. Ele nunca sofreu bullying, sempre foi um menino muito... que sabia o que queria, tá? Ele sempre foi até muito maduro pra idade dele, nunca sofreu bullying, só que ele tava cansado de ser aquele menino gay do colégio, que todo mundo conhece. Ah, ele é gay, vamos lá conversar com ele, não sei o que. Ele tava cansado disso. Então ele resolveu que ele queria fazer o ensino médio dele numa escola diferente, onde as pessoas não conhecessem ele e que as pessoas não soubessem que ele era gay. Então ele falou pros pais dele, ele foi matriculado numa escola só pra garotos, só tem menino lá, onde ninguém conhecia ele. Então ele começou a fazer umas amizades diferentes, ele tentou ser um pouco diferente do que ele mesmo é, e ele acaba se apaixonando por um menino naquela escola, que é o Ben. Tá? Outro detalhe, ele acaba fazendo amizade com o pessoal mais esportista da escola e tal, e assim, ele resolveu se diferenciar um pouco. Só que tem um professor deles, um professor de literatura, se eu não me engano, ele sabe que o Rafe não é heterossexual, ele sabe que ele é homossexual, porque os pais dele acabaram falando. Então ele fala pro menino fazer um diário sobre como ele se assumiu a homossexualidade, por que ele foi estudar numa escola só para meninos, falar do dia a dia e tal, e mostrar esses textos para ele, porque ele acha que o Rafe tem um potencial para escrever, já que numa das primeiras aulas que ele teve com o professor, ele notou que o menino ele escreve muito bem, então daí ele acaba escrevendo alguns diários. Porém, as coisas meio que acabam saindo um pouco dos trilhos pro menino. Ele acaba se apaixonando, como eu já falei, pelo Ben. Ele acha que o Ben ele é homossexual, mas acontece que ninguém ali na escola sabe que o Rafe ele é homossexual assumido. Então ele fica um pouco atrás, ele meio que acaba fazendo de conta que ele também está descobrindo as coisas pra ele e tudo. O livro ele é bacana, ele é interessante, exatamente porque ele aborda a homossexualidade. Acho legal um autor escrever um livro, young adult, talvez seja, para um público já diferenciado, para o adulto e até para o adolescente, para mostrar que você assumir a sua homossexualidade, você assumir quem você é, seja homossexual, heterossexual, bissexual, não tem problema, tá? O importante é você se sentir bem com quem você é. Então, todo esse assunto abordado no livro, ele é muito bacana, mas eu acho que o autor ele pecou um pouquinho na narrativa do livro, o que me deixou um pouco chateada. Eu acabei demorando para ler o livro, tá? É Apenas um Garoto, ele é um livro bem fino, ele não tem 300 páginas, ele tem 253, olha só. E eu acabei demorando um pouco mais pra ler, porque eu achei que a narrativa dele foi um pouco arrastada. Ele colocava muitos detalhes que acredito não serem tão... Como é que eu poderia dizer pra vocês? Ele não era necessário na vida do menino. Eu acredito que eu estava esperando que
que a vida do Rafe fosse mais abordada dentro da escola dos meninos do que a vida um pouco do passado dele. Porque ele tem uma amiga chamada Claire Olivia, bonitinho o nome dela. Então, o autor ele aborda um pouco o passado dele e do presente também, do que ele está vivendo naquele momento, como se fosse para mostrar a diferença do que ele foi e o que ele era agora. E eu acho que teve algumas coisas no passado dele que não eram um pouco necessárias. Eu estava esperando ver um romance mais legal no livro, uma coisa mais interessante. Então, e não teve isso. Acho que rolou um pouco muito a expectativa que o Rafe tivesse realmente um romance bem daqueles legais, assim, dentro do colégio. Ele não teve muito isso, tá? Eu não tô soltando spoiler, porque se vocês lerem bem a sinopse, já lerem já o comecinho do livro, vocês vão já notar isso. Então eu senti falta de algumas coisas, eu senti falta do autor explorar um pouco mais a própria paixonite do menino no colégio. Então acabou que eu não curti tanto o livro como eu gostaria, tá? Mas ele não é de todo ruim, como eu já falei, ele aborda um assunto legal, que é o homossexualismo. Ele é um assunto que a gente precisa pesquisar mais, saber mais, ler mais e ser menos preconceituoso com isso. Então eu acredito que esse livro ele ajuda até a gente abrir um pouco mais a cabeça. Pete tá latindo. Deixa ela. Tá, então é isso. Tá, Apenas um Garoto é um livro bem legal. Eu acredito que vocês deveriam ler ele, mesmo vocês não gostando tanto do livro como eu. Mas ele tem umas partes bem legais. Os diários que o personagem principal escreve são bem interessantes. Eles dão um up na história bem bacana, porque ele conta um pouquinho do passado dele e às vezes um pouco do que ele tá sentindo. Então a gente acaba entrando um pouquinho no universo dele para saber como é que ele tá conseguindo lidar com toda a situação, como ele lida com as coisas. Embora ele seja um menino muito maduro para a idade dele, que ele tá no ensino médio, ele sabe quem ele sabe do que ele gosta, ele sabe do que ele quer, mas ele é um adolescente e também erra de vez em quando. É um livro bem legal, tá? Ele tem, como eu já falei, a narrativa dele não me conquistou tanto, mas eu acredito que seja uma leitura que vocês deveriam fazer, porque ele tem um assunto legal e vale a pena mesmo, tá? Então fica uma dica para vocês lerem Apenas um Garoto, tá? Ele foi publicado pela Editora Arqueiro. Se vocês forem na Bienal, com certeza vocês vão achar esse livro lá, porque ele é em lançamento ainda, tá bom? Então um beijo pra vocês. Até a próxima, curtam o vídeo se vocês gostarem, obviamente, compartilhem também porque é importante pra mim, tá? Um beijo, tchau!